Queridas, é uma alegria, conforme eu já disse, tê-las aqui comigo. Hoje, às 14 horas, nós temos a nossa irmã Célia, querida, para nos trazer uma palavra direto do trono. E convido quem puder participar, porque cada horário que temos no Tropa é uma palavra diferente. Mas se porventura não conseguir ver e tal, no momento, tem no YouTube. Eu super recomendo, né? Como eu digo sempre, né? Então, queridas, vamos começar com esse assunto tão maravilhoso, esse presente tão especial do nosso Pai para cada uma de nós, que é a salvação. Amém? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou fazer uma passada ligeira lá com Adão, certo? Adão foi criado um jardim lindo, papai criou um jardim lindo e botou lá Adão. E depois ele formou Eva, certo? O que acontece, né? Eu não vou entrar no meandro do que aconteceu ali, só para a gente lembrar o porquê que a gente precisa da salvação. Eva acabou comendo do fruto e entregou para o seu marido. Seu marido também comeu. Naquele momento da desobediência, minhas amadas, o espírito automaticamente morreu. O espírito morreu. Houve um desligamento entre o homem e Deus, porque Deus e Adão conversavam pelo pensamento. Eles conversavam pelo pensamento. Mas quando Adão caiu na desobediência, que foi a primeira rebelião, o que aconteceu? Né? Ele não conseguia mais ouvir o Senhor. E ele foi lá conversar, como ele sempre fazia na viração do dia, conversar com Adão. Só que daí Adão não respondeu, daí Deus teve que falar. Adão, onde está você? Quando ele falou, isso fica para um outro dia, né? A palavra é Jesus, mas depois outro dia eu explico isso para a gente. Aí o que aconteceu? Nós somos a semelhança de Adão, nós somos adâmicos. Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que nós precisamos da salvação. Todos nós caímos em Adão, porque todos nós estávamos em Adão. Adão é a humanidade, nós estávamos dentro dele. E por isso temos um plano redentivo. O Senhor, ele liberou Cristo para nós. Amém? Então vamos começar. Nós sabemos que Jesus, o nosso amado, ele era um mistério escondido, não é? Ele era um mistério escondido em Deus. Ele era um mistério. Ele é o primogênito da criação. Vamos abrir lá em Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Amém? Posso ler? Eu vou ler, tá? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Esse é Cristo. Agora vamos ler ainda em Colossenses, só que o versículo 15 do mesmo capítulo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ou seja, Jesus ele foi feito antes de tudo. Ele é o primogênito da criação. A criação é tudo. É a terra, lero-lero, as águas, peixinho, tudo. Ele é o primogênito da criação. Ninguém sabia dele a não ser o próprio Deus, o Criador. E aí, gente, nós entendemos, porque as escrituras sagradas nos ensinam que a lei foi dada por intermédio de Moisés, amém? A gente pode ver isso lá em João 1,17. Vamos lá ver em João 1,17. João 1,17, eu vou ler.
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a graça veio através de Jesus Cristo. Quando é que Jesus Cristo foi criado? Antes de tudo, ele é o primogênito de toda a criação. Então, quando Jesus foi criado, já tínhamos a graça. Amém? Ah, Fabiana, mas a graça veio com Cristo. Sim, veio com ele. Já existia desde sempre a graça. Por isso a gente não foi consumido, gente. Por isso que Adão não foi consumido. Por isso que Eva também não foi consumida. Porque já tinha Jesus. Ele já olhava para a humanidade através de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Logo, desde a criação de Jesus, existe este dom, esse presente que é a graça. Antes de tudo ser formado, gente, vamos colocar na nossa mente isso, já existia graça. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, nós percebemos quando a gente olha, e eu fico emocionada com isso, de tanto amor que Deus tem por nós. Eu me emociono. Quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos para Abel, quando nós olhamos para Nimrod, para Lameque, para Abraão, para Ló, Juízes, Saul, Davi, Salomão, a divisão das tribos, nós vemos que tem graça, nós vemos que existe a graça desde aquela época. Obrigada, Senhor. Mães amadas, quando Jesus nasceu, quando ele se tornou carne, nós começamos a viver graça sobre graça. Porque o verbo que se fez carne, ele viveu entre nós. Ele caminhou, ele teve pés, ele teve pernas, ele teve braços, ele teve mão, ele tinha fome, ele sentia sono. Ele chorou, ele se alegrou, ele veio com um propósito, ele se esvaziou de si mesmo. Me perdoa a emoção, mas é maravilhoso entender essas coisas. E ele se esvaziou de sua glória, ele se tornou 100% homem, 100% como nós somos, para entender o que a gente ia passar, porque ele é o nosso advogado. Ele vai dizer assim perante o Senhor, e eu estou falando pelo Espírito isso. Pai, eu já passei por isso, eu sei como é. Isso é difícil. Ele é nosso advogado, ele está intercedendo junto ao Pai por cada uma de nós. Ainda que o opositor esteja lá nos condenando, dizendo, ela mentiu, ela fez isso, ela fez aquilo, mas tem o nosso advogado fiel que está ali dizendo, perdoa, Pai, perdoa, Pai. E isso a gente encontra lá em João 1,14. E eu vou ler para vocês. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito. Vimos do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Ele é o último Adão. Ele não é o segundo, ele é o último Adão. Nós agora, que nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, nós saímos do Adão, o primeiro Adão, e fomos enxertados no último Adão. Nós agora temos o seu DNA. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos lá. Capítulo 15, versículos 45 a 49. Eu vou ler para vocês, tá?
Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Glória a Deus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, ou seja, ele era carne, ele não vivia pelo espírito. Ele vivia pela carne. Depois dele, o espiritual, que é Cristo, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Isso é DNA. Nós saímos de um DNA caído e entramos para um DNA celestial. Glória a Deus. Consumando, minhas amadas, o plano redentivo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso amado. Paz, dona Fátima, paz, mamãe. Deus usando sua presciência. Presciência. O que é presciência, minhas amadas? Ele nos viu dentro dele antes da formação do mundo. Ele nos criou dentro dele. Deus nos criou, os espíritos dentro dele. E ele, cada uma de nós aqui, ó, antes de nós nascermos, ele viu as nossas escolhas. Ele viu o que nós iríamos decidir fazer. Porque o tempo do nosso Senhor é diferente do nosso tempo. Nós vivemos um tempo linear, ontem, hoje, amanhã, certo? Um tempo assim, ó. Só que o nosso Pai, ele tem o tempo eterno. Então, quando ele nos viu nascer, ele já nos viu morrer. Ele já viu. Não é que ele manda em tudo, não, ele já viu, ele sabe que a Adri ia escolher, que a Célia, que a Vânia, que Daia, minha mãe, a dona Fátima, a Josi, Betina, Suzana, todas iríamos escolher estar hoje nesta sala de Zoom ouvindo sobre o plano redentivo. Ele sabe disso. Glória a Deus por isso. Ele é nosso Pai, nos criou, mas ele permitiu que a gente tivesse escolha. Ele permitiu. Ainda que ele quisesse que todos nós voltássemos para casa, voltássemos para ele. Mas ele permitiu. Isso é o livre-arbítrio. Glória a Deus, hoje nós não somos mais presas, nós não estamos mais acorrentadas ao inimigo, nós estamos livres, porque Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Um plano perfeito para a redenção. O Pai fez um plano perfeito. Ele entregou o seu unigênito. Gente, vocês entendem isso? Vocês têm filhos? Ele entregou o filho. Quem é que vai fazer isso? Ele entregou Jesus Cristo para aquele que nele crer, todo aquele que crer em Cristo, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um presente, é um dom de Deus, essa salvação. Lá em João 3,16, isso tem que ser afixado em letras garrafais na nossa parede, gente. Tem que se fazer uma parede para isso. Porque ele entregou o seu filho, o seu único. Agora nós estamos enxertados, mas naquele momento ele era o único que estava obedecendo. Jesus não caiu em nada, nada. E ele era homem, carne, tinha sentimentos, emoções, intelecto e vontades. Tanto que ele diz: Pai, afasta esse cálice de mim, mas eu quero fazer a tua vontade. E foi a vontade de Deus que ele morresse naquela cruz. Mas ele disse: afasta esse cálice de mim. Ele disse. Leiam isso. Absorvam isso, imaginem isso, peçam para o Senhor liberar uma porção diferente sobre isso, para a gente entender. Minhas amadas, minhas queridas irmãs, essa é a chave da graça. Todo aquele que crer em Cristo, todo aquele que crer em Cristo ganhou um presente.
de não perecer e ter a vida eterna. Isso é um presente, o dom da vida, o dom da graça, o dom da salvação. A graça, minhas amadas, é um favor. É um favor, é um presente, é um dom. Eu basto crer. Ele é totalmente imerecido, eu não fiz nada para receber isso, eu só tenho que crer. Ele não é por obras, ele não é por mérito, é de graça, mas não foi de graça, custou sangue até a última gota. Jesus derramou até a última gota de seu sangue. Sim, eu também te amo, Jesus. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2. Efésios é depois de Coríntios, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu vou ler, tá? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, a graça, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso dizer, sim, Jesus, eu creio que você morreu e ressuscitou, que por causa de você eu sou salva. Amém? É isso. A graça é um presente maravilhoso. É um presente. É a única condição de nós sermos inseridas na vida eterna. Crer é a chave. Crer é a única chave. A salvação é feita em 3 aspectos. 3 aspectos. A primeira é automaticamente. É o meu espírito. Porque a primeira coisa que morreu quando Adão caiu foi o quê? O espírito. Então, a primeira coisa que é salva automaticamente é o nosso espírito. Quando nós cremos em Cristo e confessamos com o nome nosso Senhor e Salvador, o meu espírito, o espírito de cada uma de vocês é automaticamente vivificado. Gente, entra o Espírito Santo no nosso espírito na hora. Vocês entendem? Isso é tremendo. O Espírito Santo, ele entra assim de uma maneira que ele fica amalgamado no nós. É Deus habitando em nós. É Deus. Aleluia. Aleluia. Automaticamente, minhas amadas. É forte, né? Depois o processo da salvação começa na nossa alma, minhas amadas. A nossa alma é salva todos os dias que estivermos aqui. Por quê? Porque eu vou falar por mim, eu não conheço vocês, então eu vou falar por mim, porque eu me emporcalhei uma vida inteira. Eu fiz coisas terríveis. Eu pensei coisas ruins, eu cultuei santo, eu fazia promessa para a imagem, fazia simpatia, tomava passe, fiz cirurgia espiritual, eu fiz de tudo. Vi carta de tarô, eu fiz isso, essa sou eu. Então, essas coisas estão na minha alma e o papai tem que tirar. Essa é a salvação da alma. Porque eu comecei a acreditar em mentiras. E o Senhor quer que eu acredite na verdade. Essa fui eu. E eu preciso da salvação todos os dias na minha alma. Eu quero ter o caráter de Cristo, mas para eu ter o caráter de Cristo, eu tenho que ter um relacionamento com o Pai. De oração. E a oração não é aquela coisa pesada, não, gente. Não sou mais, Célia, é verdade. Glória a Deus pela salvação e pelo perdão do meu Pai. Glória a Deus, Jesus, obrigado. Então, a oração é conversar, gente. O que a gente está fazendo aqui é uma oração. Tudo que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca é oração. Agora, tem um momento que o Senhor quer que eu vá dentro do quarto, na sala, no banheiro, não importa. Ele quer um relacionamento, que eu diga a verdade sobre mim para ele. Pai, hoje eu não estou tendo um bom dia. Ele é meu amigo também.
Eu estou com esses pensamentos, porque ainda que ele saiba, gente, ele sabe, tá? Ele é o Todo-Poderoso, mas ele quer ouvir da gente. Quando você olha para o seu filho ou para sua filha e ela não está bem, o que você quer? Você está vendo que ela não está bem. Você está vendo, mas você quer que ela diga, mãe, eu não estou bem, eu preciso de você. Não é verdade? Papai também é assim, gente. Amém, Betina. Você não é mais. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse é o relacionamento com o nosso Pai. E Ele quer que a gente leia as Escrituras. Exatamente. Ele quer que a gente fale. Ele quer que nós leiamos as Escrituras todos os dias. Por que eu tenho que ler as Escrituras? Porque vou renovar a minha mente através da palavra de Deus, através daquilo que está escrito. Eu vou tirando aquelas coisas craquentas da minha mente para inserir a sua verdade. Não tem outra forma, irmãs. A gente vai crescendo em mentiras e aquelas mentiras vão se tornando fortalezas na nossa mente. E aí, como é que papai vai entrar? A gente tem que, Pai, eu estou te dando espaço neste momento, Senhor, para fazer tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu oro por cada irmã que está nessa sala também, para que eles se abram ao Senhor, se abram completamente ao Senhor. E a salvação na alma, minhas queridas, vai durar até o momento que o Pai nos recolher ou que Cristo voltar. Até aí, até esse dia, nós estaremos sendo libertas. Amém? E também nós temos a salvação da carne, do nosso corpo, que é através da glorificação. Assim como Cristo foi glorificado, nós também seremos. A gente pode ver isso lá em Romanos 12, versículo 2. Romanos é antes de Coríntios. Romanos 12, 2. Eu vou ler, tá? Amém, mãe? Você não é mais essa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também te amo. Amém, queridas? Como é que a gente renova a nossa mente? Lendo. A gente tem que ler as Escrituras. Agora tem uma pergunta muito crucial. Nós podemos perder a salvação? Não, a gente não pode perder a salvação. Aleluia, aleluia, nós não podemos perder a salvação, porque o nosso Pai não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Pai nos deu um presente eterno, eterno. Nós nunca mais vamos perecer, nós nunca mais vamos para o inferno, ainda que eu vire as costas para o meu Pai. Se voltar a errar, a gente tem que pedir perdão, gente. Papai, eu fiz uma bobiça agora, pequei contra a tua santidade. O Senhor me perdoa, Pai? Na hora ele perdoa, gente. Papai perdoa. Claro que nós temos consequências. Mas tudo bem, mas o perdão está ali. Amém? Nós não temos... Olha, a única forma de nós perdermos a salvação, minhas irmãs, é se Cristo fosse despedaçado. Porque tem que ser um cordeiro inteiro, né? Não pode ter defeito nenhum. Se Cristo for mutilado, daí sim a gente poderia perder a salvação, mas ele não vai ser, gente. Ele já está lá no trono do céu. Ele não tem forma. Ele já subiu. Ele está sentado. Então, questão importante, né? A única coisa que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito. Tá? Mas isso aí é aula para outro dia, ok? Hoje vamos falar sobre salvação, mas existe sim algo que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Ok? Existe isso sim. Né, Célia? Mas eu explico isso, não vou deixar você sem
em dúvida, tá bom? Então, definitivamente não, a salvação é nossa, é presente de papai, glória a Deus por isso. Mas, minhas irmãs, a gente vai estabelecer alguns aspectos para a gente entender isso. Porque o nosso espírito, às vezes, né, pode duvidar, nossa alma pode duvidar, aliás. O espírito entende tudo, porque o Espírito Santo está ali. Mas a nossa alma pode pensar assim, ai, mas agora eu vou perder a salvação porque eu fiz essa coisa terrível, né? Não. Até as escrituras dizem uma parte lá, a salvação disso, porque está falando sobre alma, né? Não tem nada a ver com o espírito. Então, vamos entender alguns aspectos. Nós todas entendemos que Deus amou o mundo, certo? Isso é ponto pacífico, é fato, né? E ele entregou Jesus por conta disso. E o amor de Deus, ele não muda. Não é igual o nosso amor, tá? Que às vezes a gente tá de... Por exemplo, às vezes, eu não tô muito de bem com meu marido. A gente não briga, mas acontece situações, certo? E aí eu digo assim para ele, ó, e isso é verdade, gente. Quem tá do meu ladinho vê isso. Eu não gosto de ti hoje. Eu falo pro meu marido. Né? Mas o amor do pai não é igual ao nosso. Ele não muda. Nunca. Nunca. O amor dele é constante. O amor dele tem nada a ver com o amor humano, porque nosso amor é muito falho, gente. É muito falho. E ainda que o cristão, que estejamos fracas ou inconstantes na fé, ele não vai mudar. E a Fabiana não orou hoje, não amo mais ela. Não, ele ama. Ele ama. Vamos abrir em Romanos ainda, capítulo 6, e o versículo é o 23. Eu vou ler, tá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito de Deus. Prestem atenção. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente não precisou pagar por isso. Amém? Amém. Nós nos tornamos filhos. Quando nós confessamos Jesus, a gente se torna filho. Aleluia! E não tem forma de sermos destituídos dessa paternidade. Não tem forma. Vocês já viram esse filho? Vocês, né, imaginam essa possibilidade dos filhos de vocês não serem mais seus filhos? Não existe essa possibilidade. Ainda que os nossos filhos não falem mais conosco, eles nunca vão deixar de ser nossos filhos. Eles serão nossos filhos eternamente. Amém? Em Romanos 8, 32. Eu vou ler. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso é pai, o caráter de pai. Agora, Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo 49. Gente, o 49 é muito delicioso, tá? Sugiro que vocês leiam em outra oportunidade. 49, 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. É Deus falando. É Deus falando. Ele não vai nos esquecer nunca. Nunca. O Pai, ele é um arquiteto. Nosso Pai Celeste é um arquiteto top. Ele é um estrategista. E ele planejou nos salvar. É um plano dele. A salvação. Ele já nos conhecia. Como eu disse antes, ele viu as nossas escolhas. E cada uma de vocês que está aqui, eu e vocês, nós somos marcadas por ele. Nós somos marcadas. Sabe? Quando bota uma marca, nós pertencemos a ele. Ainda que a gente não o conheça, mas ele já nos conhecia. A nossa história com Deus
com o nosso Pai não começa quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas antes da fundação do mundo. Romanos, vamos lá voltar para Romanos. Gente, Romanos é um livro muito bom, eu recomendo também. A Bíblia é boa, tá? Excelente. Eu sempre digo isso, né, Suzana? Ah, esse livro é ótimo, esse livro é ótimo. Mas, gente, é demais. Eu fico encantada. Eu disse, cara, entra em mim essa Bíblia. Romanos 8, 29, 30. 29, 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aleluia! E aos que chamou, também justificou. Glória a Deus. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, nós já estamos glorificadas na eternidade, gente. Está consumado. Tetelestai em nós aqui. Nós só temos que trilhar através das obras já realizadas. Amém. Confiar plenamente. E tem um salmo que diz, é o Salmo 56, se não me engano, que diz assim, quando eu estiver com medo, confiarei no meu Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos botar esse versículo aqui na nossa mente, gente. Aleluia. Então, nós vamos fazer um parênteses assim. Antes, lá na fundação do... Antes de nós estarmos aqui, antes da fundação do mundo. Isso, 56:3. Obrigada, Suzana. Ele nos conheceu cada um de nós que está aqui, tá? Porque ele nos fez. Quando o neném nasce de nós, a gente não conhece ele? Só que Deus sabia das nossas decisões. Aí ele viu tudo que a gente ia viver. Gente, ele viu, tá? Ele viu todos os meus erros, todos os meus pecados, toda a imundície que eu havia feito. Ele viu. Mas teve um momento na minha vida que eu optei, eu decidi querer o Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, aleluia. Ele nos marcou, pá, botou um carimbo em nós. Antes também de descermos, ele nos predestinou. Ele disse que nós teríamos o DNA de Cristo. Ele disse lá. Glória a Deus por isso, né, Josi? E ele escreveu um livro sobre nós. Porque ele viu tudo, gente. Não é porque ele... eu vou ver o que ela vai decidir. Não, ele já viu. O Salmo é o 139, versículo 16, que diz que ele escreveu sobre nós. Tem um livro escrito sobre nós. Suzana, tu pode? Bem-vinda, amiga da Betina. Você, Suzana, pode abrir lá no Salmo 139, 16, por favor? Aleluia. O Senhor está nos dando libertação nesse dia. Está libertando a nossa mente. Ele está quebrando resistências nesse dia. Aleluia. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de paz. 139, 16. Isso. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Amém. Amém, queridas. Amém. Amém. Não foi o Pai que decidiu, não. Fomos nós, tá? Ele deixou nós decidir sobre isso. E depois que nós decidimos, ele escreveu. Amém? Depois, quando nós estamos aqui já, neste mundo, ele nos chamou. Quem é que escutou a voz do Senhor? Eu. Eu escutei a voz do Senhor. Ainda que eu não sabia que era ele me chamando. Mas ele chamou. Nós éramos errantes. Fazíamos coisas ruins. Isso aí, Jô. Ele nos atraiu, ele nos chamou. Não fomos nós que o atraímos, foi ele. Ele nos atraiu.
Adri, pode abrir Oséias, por favor. Oséias, capítulo 11. Gente, Oséias é lindo também, tá? Ai, ai. 11. 11, versículo 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Aleluia. Aleluia. Meu. Célia, querida, você pode abrir João lá, 15? Você está sem microfone só. João 15, versículo 16. João 15, 16. Isso. Amém. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós designei para que varte e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Amém. 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 Obrigada, Célia. Então, depois, quando nós estamos aqui ainda, ele nos justificou. Nós somos justos? Não porque nós somos justos e santos, não, é porque ele nos justificou, o sangue dele está sobre nós. E nós recebemos essa justificação dele. Amém? Então, Amém. Agora tem um monte de versículo, tá, gente? Mas a gente vai abrir. Vamos abrir Atos. Atos dos Apóstolos. É depois dos Evangelhos. Atos, depois de João, tá? Atos 13, 39. Atos 13, 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém? Amém. Depois eu passo para vocês os outros versículos, tá? Porque são bastante. Mas através do sangue de Jesus nós somos justificados. É como se Deus, desde sempre, olhasse para nós através de Cristo. Daquilo que ele fez para nós. E isso, aqui, nós somos justificados. Mas tem uma outra ação desse versículo lá de Romanos, que diz que nós somos glorificados, certo? Mas isso aqui ainda não aconteceu, mas lá na eternidade já aconteceu. Amém? Amém. Cristo, quando ele ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado, ou seja, ele é perfeito, o corpo dele, perfeito. E nós também teremos esse corpo glorificado. Só que isso, para nós, neste tempo, no tempo que nós vivemos, ainda não aconteceu. Mas nós temos uma segurança de que já aconteceu na eternidade. Amém? O plano do Pai é perfeito. Quando Jesus disse tetelestai na cruz, que significa está consumado, é porque efetivamente tudo já se consumou. Amém? Amém. Nós podemos ver isso em João 13. João capítulo 13. João 13, versículo 31. Eu vou ler, tá? Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Tem outros versículos que depois eu passo para vocês. Então, minhas queridas, a salvação é obra de Deus, tá? Nós não temos participação na salvação.
O nosso trabalho é crer. Está escrito, nós temos que crer, que todo aquele que em Cristo crer não vai perecer e terá vida eterna. Vamos abrir lá em Filipenses, depois lá de Efésios, estará lá. Filipenses, capítulo 1, e o versículo é o 6. Gálatas, Efésios, Filipenses. Vou ler. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele começou uma obra em nós, não começou? Amém, né? Gente, ele vai terminar essa obra. Ele vai concluir essa obra. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Papai não é igual a mim, que às vezes possa querer mudar de ideia. Ele não muda. O Espírito de Deus se uniu ao nosso espírito. O Espírito de Deus se uniu ao nosso espírito. É como se fosse... Sabe aquele coisinho que faz na cárie do dente? Que tem que misturar a amálgama, aquela que fica cinza? São alguns produtinhos que o dentista vai misturando a ponto que não consegue mais dividir, mais separar. Igual o Durepox. Lembra que é duas coisinhas, daí se mistura e fica? Não tem como a gente separar aquilo, né? É isso que acontece com o Espírito Santo quando entra em nós. Ele se une a nós. E a gente pode ver algo em Romanos, capítulo 8. Volta um pouquinho agora, Romanos, capítulo 8. E o versículo é 8 e 11. O 8 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, a carne que ele está se referindo aqui, minhas amadas, é a nossa alma, tá? Nossos desejos, né? Então, a gente tem que sempre pedir o que ele deseja para nós, todo instante. Pai, me diz agora o que eu tenho que fazer. Porque nós somos dele agora, nós somos as suas crianças. O 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, olha aqui, habita em nós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Ele habita em nós. O Espírito habita em nós. Quando nós confessamos Jesus, Deus nos dá uma nova vida. Porque, na verdade, a gente não estava vivo, né, de fato. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Cristo é a vida. João 1:12, vamos ver, João 1:12. João 1:12. Deixa eu ler. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos suas crianças agora, suas princesas. Né? Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Cristo, nosso Salvador. Nós, todas que estamos aqui, somos os membros do corpo de Cristo. Entende? Nós somos um com o nosso Pai. Nós todos aqui estamos em unidade com o nosso Pai. Essa posição que ele nos colocou foi o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, e versículo 17, que diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós somos um com o Pai, porque nós fomos lavados, santificados e justificados. Amém? Nós somos os membros do nosso querido
Jesus, e nós, então, somos incorruptíveis. Fabiana, mas eu também peco, mas eu também. Eu peco ainda, né? Mas ele sabe disso, mas o que eu faço? Eu me conserto. Eu me conserto com ele. Mas pela fé, eu já sei que está consumado. E a fé, ela vai me dar força para eu seguir o caminho. Ela vai me ajudar. Amém? Eu peço neste momento, em nome de Jesus, que a nossa fé cresça. Que ela cresça, que vá aumentando. E que a gente viva pela fé. E não pelo aquilo que a gente vê. Pela fé. Nós, todas que estamos aqui, somos a habitação de Deus. O Espírito Santo não é Deus? É. E ele habita em nós. Amém? Nós somos pedras vivas e formamos um templo. Cada uma de nós aqui é uma pedra viva. Ok? E nós, como nós estamos reunidas aqui hoje, minhas amadas, nós estamos formando o templo. Isso está lá em 1 Pedro. É lá no finalzinho, quase, do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Passei. 1 Pedro, capítulo 2. Verso 5. Que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Isso. Mas Pedro também diz que nós somos pedras vivas. Eu não tenho um endereço aqui, mas eu vou dizer para vocês o endereço. Ah, mas tem um versículo que eu quero que vocês abram aí também. Que é 1 Pedro também, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Todos nós somos geração santa, somos sacerdócio real. O penhor do Espírito Santo é um penhor. O que é um penhor? Ele garante que nós temos tudo isso. Por que ele garante, Fabiana? Porque ele vai nos ajudando. Ele vai nos convencendo do pecado. Ele vai nos dizendo quem é Jesus, porque a gente não conhece. Tá, Jesus é o Filho de Deus que nasceu, morreu e ressuscitou. Mas Jesus não é só isso. Nem uma vida inteira eu acho que a gente ia conseguir entender tudo que é Jesus. Tudo que ele representa e tudo que ele traz para nós. Jesus, ele andou com os publicanos, com prostitutas, com pecadores. Ele andou com esses, no meio desses. Por quê? Porque eram aqueles que precisavam. Quando, eu vou falar por mim, eu não sei a vida de vocês, mas quando eu confessei Jesus, há 6 anos, criou uma confusão na minha mente. Muitas coisas eu não sabia se podia, se não podia fazer, eu fiquei em choque. Amando Jesus, mas eu entrei em choque. Não posso mais andar com esse, não posso mais andar com aquele. Isso é mentira. Nós podemos andar com todo mundo. E nós temos que andar no meio do povo. Nós temos. Porque eu fui alcançado, e se eu amo meu irmão, eu também quero que ele seja alcançado. Eu também quero que ele tenha vida eterna. Eu não tenho que olhar para aquilo que o meu irmão faz, eu tenho que olhar para ele. Porque o Senhor não olha para aquilo que a gente faz, ele olha para nós. Ele nos ama. Ele não ama o pecado. Ele nos ama. Então, a gente não pode ter esses pensamentos assim, de repente, eu não posso ir em tal lugar. Podemos. Se Deus está mandando você ir, vai. Vai lá. Claro que a gente não pode tomar decisão por nossa vontade, né? Porque senão, às vezes a gente faz coisas que não foi da vontade de Deus e a gente sofre tribulações, sabe? A gente tem que consultar o nosso Senhor, de ser dependente dele em tudo. E o Espírito Santo vai nos convencendo das coisas. Mas, Fabiana, como é que eu escuto o Espírito Santo? Então, meus queridos, no primeiro momento, a gente tem até uma certa confusão de voz, na voz que a gente escuta. A gente escuta a nossa voz, nós escutamos a voz do Senhor e nós escutamos a voz do inimigo.
Com a intimidade, com o relacionamento, a gente vai começar a identificar essa voz. Mas eu quero dizer algo para vocês como start agora. A voz de Deus nunca vai ser contra ele, contra a palavra dele, contra as escrituras. Nunca. Jamais. Jamais. A nossa voz sempre vai ser nosso benefício, tá, irmãs? Amém. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu quero muito viajar. Muito. Estou de férias, quero viajar, quero ir, sei lá, para Nova Zelândia. Aí a minha voz vai ser assim, vou para Nova Zelândia. Ai, lá tem coisa boa, porque eu quero ir para lá. Lá tem alguma alma que precisa de Jesus, mas eu que quero ir para lá. Mas será que é da vontade de Deus eu ir para lá? Entende? Às vezes o Senhor quer que eu vá para o estado, para o outro estado apenas, não faça uma viagem internacional. Às vezes o Senhor nem quer que eu saia. Às vezes o Senhor quer que a gente fique vizinha da Miriam. Né? É a vontade de Deus. A gente tem que obedecer, gente. Então, a gente tem que cuidar com a nossa alma. E tem a vontade, a voz do inimigo, viu, queridas? Que é contra a palavra de Deus, que é contra o nosso irmão, que é uma voz assim. O que tem? Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Só isso aí, só um pouquinho. Ou, por exemplo, eu briguei com meu marido, tá? É um exemplo hipotético, a gente não discute, porque a gente entrou num acordo sobre isso. Então, mas eu tô de malzinho com ele. Aí vem um pensamento assim, ele não me respeita, porque o pensamento do inimigo vai parecer que é meu pensamento. E não é o inimigo dizendo isso para eu ficar com raiva dele. Para eu dizer assim, é mesmo, ele não me respeita. Entendem? E isso é uma voz de engano, exatamente. E nós todas aqui, minhas amadas irmãs, nós fomos dadas de presente para Jesus. Nós somos a herança do Senhor. Olha que tremendo. Nós somos um presente precioso. Nós custamos o sangue dele. Nós somos algo muito, muito precioso. A gente não tem ideia de quanto nós somos preciosos. Por isso que a gente sofre ataque do inimigo. Não tem um ditado que diz assim, não se chuta cachorro morto? É isso aí. Vamos sofrer, sim, ataque, mas quem está com nós é muito mais poderoso, é o Todo-Poderoso. É o El Shaddai. É ele que está conosco. E a obra da salvação é do Senhor, é dele que é a obra, não é nossa. Eu vou ler um versículo para vocês aqui, que está em João 1:6. Que diz assim, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. E ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens creiam. João anunciou. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos anunciando. E o que ele quer que nós façamos? Que a gente venha a anunciar. Mas, gente, anunciar não necessariamente é falar, tá? Porque a gente acha que a gente tem que pregar. Não. A gente anuncia com o nosso comportamento também. Porque quando nós entramos num lugar, Deus já entrou junto. Porque Deus habita em mim, é o Espírito Santo que habita em mim. Exatamente, nós somos a Bíblia que o outro lê. Se é necessário, a gente prega. Se for necessário, a gente anuncia. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um comportamento diferente do comportamento do mundo. O mundo jaz no maligno, a própria palavra de Deus diz isso. Nós não. Nós somos presente herança de Jesus. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que abandonar as nossas velhas práticas. E a gente tem que decidir isso. É difícil? Claro que é. A gente tem que ser reformado, restaurado de pouco em pouco. Mas a gente tem que tomar a decisão todos os dias de manhã, abrir o olho e dizer, obrigada, Senhor, pela salvação. Me ajuda nesse dia. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tive uma situação, né, de perdão para resolver. E eu pensei que já tinha perdoado.
Mas quando essa pessoa veio me visitar, eu vi que eu não tinha perdoado. Eu senti tudo de novo no meu coração. E aí eu entrei, assim, numa guerra contra a minha alma, sabe? Porque eu não queria receber essa pessoa. Eu não queria. Porque meu coração estava doendo ainda. Aí passou uns dias, né, orando ao Senhor e tal, mas no dia que ela ia chegar, eu fiz uma oração em voz alta e disse assim, ó, eu odeio o que ela fez para mim. O que ela me machucou, ela me feriu. Eu não consigo perdoar, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, porque eu não quero mais ser essa pessoa. Então, gente, quando a gente se rende ao Senhor e diz sobre a nossa incapacidade, é que Ele vem. Porque a gente acha que dá conta de tudo, a gente não dá conta, não. Eu não dou conta contra o pecado, não. Eu não dou conta contra o eu não dou conta. A gente não é super-herói, eu não sou Cristo. A gente precisa dele todos os dias, para tudo. Eu preciso do meu amado para tudo. Eu preciso para perdoar. Eu preciso para entender. Eu preciso para amar. E a gente tem que dizer isso para ele. Eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Amém, queridas? E o nosso amado Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Como a gente falou antes, né? Que ele está lá intercedendo por nós. Ele é nosso advogado. Ele é nosso lindo, maravilhoso. Ele vai dizer assim, ó, Pai, perdoa a Miriam, Pai. Eu já passei por uma situação assim, eu sei como é difícil. Ela está sofrendo. Ela não está enxergando a resposta, Pai. Perdoa ela. Perdoa a Fabiana, Pai, porque ela é intempestiva. Ela é sanguínea. Ela está aprendendo, papai. Perdoa, Pai. Esse é o nosso Jesus. Ele é o nosso Jesus. E por que ele teve que nascer? Claro que é o plano redentivo do Senhor, mas ele teve que viver o que a gente vive. Como é que eu posso ter uma experiência? Como é que eu posso aconselhar alguém ou ter empatia por alguém se eu não vivi coisa semelhante? Por isso que nós passamos por situações caóticas na nossa vida para a gente ser gerada empatia na gente. Amém, queridas? Em Hebreus, vamos abrir em Hebreus. Hebreus é um livro ótimo também. Ai, Deus, vocês vão me conhecendo, que eu sou assim mesmo. Hebreus, capítulo 7. E o versículo é o 25. Amém? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele vive intercedendo por nós, dia e noite, ele nem dorme, ele não pisca, na verdade. Porque a gente entende que o mundo agora é um horário, mas lá na China é outro. Lá na China tem filho também, então não tem como dormir não, gente. Tem que estar acordado. Glória a Deus por isso, né? Deus nos guarda, gente. O nosso Pai nos guarda. Nós dependemos do nosso Pai. E a gente não depende apenas da nossa fé para crer, mas a gente precisa da proteção do nosso Senhor, do nosso Papai. Então, pela graça, pelo sim, eu creio em Cristo, nós recebemos a salvação e também nós recebemos a proteção de Deus. Ele nos protege. E também tem as promessas de Deus. Eu vou dar uma ligeirada, porque já tá tardinho. Eu sei que vocês têm seus compromissos, né? Sim, é lindo. Hebreus 7:25. E as promessas de Deus, disse, e uma delas é que nós não perderíamos a salvação. A gente não perde a salvação. Isso é uma promessa. E Deus cumpre as suas promessas. As tentações do mundo e as armadilhas do inimigo, prestem atenção nisso, não se comparam com o poder de Deus. Não se comparam. Por isso que, às vezes, a gente pode cair. Mas o poder dele é inimaginável. E ao passo que a gente se arrepende, ele nos acolhe novamente. Quando o nosso filho faz uma arte e a gente dá uma reprimenda nele, ele vem nos abraçar, o que a gente faz?
a gente abraça de volta. E é assim que o Senhor faz. Só que ele tem um amor que a gente não tem. Nós somos amadas desde antes de tudo acontecer. Quando Cristo foi formado, criado, nós já éramos amadas. Nosso Pai nunca nos dará algo pela metade, viu, queridas? Nunca. E ele nunca toma seu presente de volta. Nunca. E isso a gente vê lá em Roma, e eu gostaria que vocês abrissem. Eu vou ler agora, tá, Vânia? Eu vou ler agora. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Vamos abrir também em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A gente já leu esse texto, mas a gente só vai compreendê-lo mais. Efésios 2, 8 e 9. 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. É dom. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu encerro. Teu start, Suzana. Aleluia. Glória a Deus. Então, minhas queridas, eu encerro com este salmo, com esses versículos que a gente leu agora. Eu sei que é bastante coisa para digerir, eu sei disso, mas eu vou passar os versículos que a gente estudou para vocês, e eu sugiro que vocês leiam e meditem neles. Peçam ajuda para o Espírito Santo, que ele está aqui para nos ajudar. E a gente pode dizer, Espírito Santo, eu não entendi isso. Você me explica? Ele vai explicar. Ele quer explicar. Ele quer se comunicar conosco. Amém, minhas queridas? E eu gostaria de fazer uma pergunta, isso não é comum, mas o Senhor colocou no nosso coração semana passada para fazê-lo, né? E eu vou perguntar se tem alguém aqui que gostaria de confessar Jesus. Na verdade, não precisa de uma oração, de nada disso, eu não vou fazer isso. Você que sente isso no seu coração, você conversa com o Senhor. Você entrega seu coração para Ele numa oração secreta. Amém? Ele está vendo, Ele testemunha e os anjos também estão vendo. Tá bom? Mas se você sentir desejo que a gente ore por vocês, a gente está aqui para fazer. Amém? E eu queria falar algo antes de encerrar, algo muito poderoso. Eu tenho uma dúvida no meu coração e eu estou pedindo esclarecimento para o Espírito Santo sobre Judas. Porque Jesus disse lá em João que todos que foram confiados a ele, ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição. E eu acho que é Judas. Eu não tenho certeza. Judas, ele andou com Jesus. Ele sentava à mesa com Jesus. Mas ele não creu em Jesus. Amém? Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo para aumentar a nossa fé, para que a gente venha crescer nisso, amadurecer nisso, né? Exatamente, misericórdia. Para que a gente venha conhecer cada vez mais Jesus. Amém, minhas queridas? Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar. Aquilo que eu tiver condição de responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou pedir auxílio aos universitários, ao Espírito Santo, mas eu quero responder também. Amém? Tá tudo certo? As carinhas de vocês, acho que sim, talvez. Amém, querida Dai.
Amém, Vaninha, querida. Também sou muito grata por cada uma de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor escolheu cada uma de vocês que está aqui. Realmente, a gente está vivendo um tempo atípico, né? Um tempo de pandemia, mas é um tempo, com todo respeito, maravilhoso, eu sei, e eu compadeço das perdas, né? Mas é um tempo que o Senhor nos reuniu. Nós estamos aqui entre Gravataí, Rio de Janeiro, Joinville, Torres, Caxias do Sul, Itajaí. Amém, queridas? Ele nos reuniu nesta sala. Olha o frio da Daia. Sim, ela tá. Você está na Serra, né, Daia? Está na Serra, Daia? Sim. Então, olha só, ele nos reuniu nessa sala de Zoom. Isso por causa da pandemia, gente. Como é que nós íamos nos reunir assim, num tempo normal, né? E a pandemia trouxe muita coisa boa, sabe? Trouxe muita gente voltando para Jesus, trouxe muita gente reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Teve muita gente que abandonou coisas que faziam, que não conseguiam abandonar. Esse tempo foi maravilhoso, maravilhoso. Amém? Tudo certo? Amém. Eu vou orar agora para encerrar. Eterno Deus poderoso, santo, eu te louvo por cada participante que aqui está, papai. O Senhor é poderoso para infinitamente mais. Então, papai, se tiver algo desalinhado nos nossos corações, por favor, alinhe. Se tiver algo desalinhado na nossa alma, por favor, alinhe, papai. Sela esta palavra nos nossos corações, que o inimigo não venha roubar esta palavra, nos dê entendimento para isso. E a salvação, papai, nos ensina que não é tudo, é apenas o começo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? E para encerrar, eu quero dizer que nós somos a tropa de elite de Jesus. Nós saímos das trincheiras. Aleluia. 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 Nós estamos na linha de frente da batalha, a gente não tem medo. Porque o nosso general é Cristo. É Ele que peleja por nós. Nós estamos atrás dele nesta peleja. Ele já fez tudo. Ele disse, tetelestai, está consumado. E eu derramo sobre cada uma de vocês coragem, ousadia, intrepidez. Vamos incendiar o lugar onde nós estamos. Amém? Amém. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. A Até foto? mais tarde. Até mais tarde. A foto. Eu lembrei da foto.